7 minutos. Pensa só, é o tempo que a gente leva para tomar um cafezinho. Mas acredite, foi exatamente o tempo que um grupo de ladrões levou para roubar um pedaço da história da França. E não foi em qualquer lugar, foi bem no coração de Paris. Olá, bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos roubos mais, inacreditáveis da história recente. E claro, se curte esse tipo de análise detalhada, já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder nada do que vem por aí. É isso mesmo, 7 minutos. Em menos tempo do que se leva para ouvir umas duas músicas, joias de um valor que não dá nem para calcular, simplesmente sumiram. E de um dos lugares mais vigiados do planeta. A pergunta que não quer calar é: como? Como isso aconteceu? É o que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender como esse quebra-cabeça se montou, a gente precisa voltar no tempo. Imagina a cena. Uma manhã de domingo, dia 19 de outubro de 2025. O que se desenrolou ali foi tão preciso que parece mesmo coisa de filme. Olha só os detalhes. O lugar, a famosa Galeria de Apolo dentro do Louvre. A hora, 9h30 da manhã de um domingo, bem na hora que o museu estava abrindo para o público. O alvo, 9 peças nada menos que das joias da coroa francesa. E o tempo total da operação? Aqueles mesmos 7 minutos. É de cair o queixo. Tá, mas a gente fica pensando como é que se executa um plano desses, com essa precisão toda, nesse tempo recorde. Chegou a hora da gente entender a mecânica por trás de tanta ousadia. Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como que num lugar como o Louvre, que a gente imagina ser uma fortaleza com segurança de última geração, como que uma coisa dessas acontece? Vamos ver o passo a passo que eles seguiram. O plano foi assim, de uma esperteza impressionante. Primeiro, eles usaram uma área que estava em obras ali no Cais do Sena. Chegaram com um caminhão que tinha um elevador de carga, e esse elevador levou eles direto para o primeiro andar, ou seja, pularam toda a entrada principal. Lá em cima, eles usaram as esmerilhadeiras elétricas pequenas para quebrar uma janela e entrar na Galeria de Apolo. Uma vez lá dentro, foi papum. Arrombaram 2 vitrines, pegaram as joias e vazaram. A fuga de scooter em alta velocidade direto para a autoestrada. Rápido, preciso e muito ousado. Ok, a gente já viu como, agora vamos falar do o quê. O que exatamente eles levaram e por que o valor disso é incalculável. Porque olha, não estamos falando só de pedras preciosas. Estamos falando de símbolos da história de uma nação inteira. No total, foram 9 joias da coroa francesa. Peças que fizeram parte das coleções de ninguém menos que Napoleão Bonaparte e Napoleão III. Pensa em tiaras, colares, broches que pertenceram a imperatrizes como a Marie-Louise e a Eugénie. Cada uma dessas peças é, na verdade, um capítulo da história do poder e da glória do Império Francês. E olha, a melhor definição do tamanho do prejuízo veio do próprio ministro do Interior da França, o Laurent Nunez. Ele disse que o valor é patrimonial e histórico incalculável. É isso, não dá para colocar um preço. É um pedaço da identidade da França que foi literalmente arrancado dali. Só que nem o plano mais perfeito é, perfeito. Sempre tem um detalhe que pode escapar. E nesse caso, o que é bem interessante é que a maior aliada dos ladrões, a pressa, acabou se tornando a inimiga deles. Pois é, na correria para fugir, eles cometeram um erro gigantesco. Eles deixaram uma das peças mais incríveis para trás, a coroa da Imperatriz Eugénie. Ela foi encontrada ali perto do museu, um pouco danificada, mas foi encontrada. E só para a gente ter uma noção do que quase foi perdido para sempre, a composição dela é inacreditável. Olha esse número, 1.354 diamantes. É isso mesmo, 1.354 diamantes. Mais 56 esmeraldas, tudo numa única coroa. Isso já dá uma dimensão do tamanho do tesouro que estava em jogo ali, né? Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Porque, por mais chocante que esse roubo seja, ele não é um caso isolado na história do Louvre. Na verdade, o museu sempre foi um alvo muito desejado por ladrões. Se a gente olhar para o passado, essa batalha para proteger os tesouros do Louvre já tem mais de um século. Teve o famoso roubo da Mona Lisa em 1911, que foi levada por um funcionário e só apareceu 2 anos depois. Em 83, levaram umas armaduras da Renascença que só foram recuperadas, pasmem, 40 anos depois, em 2021. Teve também uma pintura do Camille Corot que sumiu em 98 e nunca mais foi encontrada. O assalto de 2025, então, é só o capítulo mais novo dessa longa história.
Tá. E depois de um baque desses, qual foi a reação? O que as autoridades fizeram? Vamos ver agora a resposta oficial e pensar um pouco no que isso tudo significa para a segurança do patrimônio cultural no mundo inteiro. A resposta, claro, foi imediata. O Louvre foi evacuado na hora, fechado para preservar qualquer pista. A Promotoria de Paris já abriu uma investigação por roubo de quadrilha e as equipes de segurança estão revirando todas as imagens das câmeras. O problema é que, até agora, nada. Nenhuma prisão foi feita. E aí vem talvez a parte mais surpreendente disso tudo. Uma declaração do ministro do Interior admitindo que existe uma fragilidade na segurança dos museus franceses. Isso é muito forte, porque ele não está falando só do Louvre. Ele está falando de um problema maior, em nível nacional, sobre como a França protege seu patrimônio. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, uma reflexão, na verdade. Num mundo em que a ousadia e, vamos ser sinceros, a tecnologia dos criminosos avançam sem parar, será que é realmente possível proteger nossos tesouros culturais 100% do tempo? Ou será que sempre vai existir uma brecha, uma vulnerabilidade para ser explorada? É uma pergunta que fica no ar, né? Bom, essa foi a nossa análise desse ataque cinematográfico ao Louvre. Se você curtiu essa imersão na história, não esquece de se inscrever aqui no Opa News BR para acompanhar as próximas. A gente se vê.